A multidão avançou sobre o corpo. Chutes, cuspes, pedradas. Décadas de raiva acumulada, descarregadas num cadáver que ainda estava quente. Uma mulher abriu caminho entre a multidão, sacou um revólver, apontou para o corpo e disparou 5 vezes. Depois gritou: 5 tiros pelos meus 5 filhos mortos na guerra. Ninguém a impediu. Para conter o caos, içaram o corpo de cabeça para baixo nas vigas de aço do teto de um posto de gasolina. Pendurado pelos pés, exposto para milhares de pessoas na praça, exatamente como ele havia exposto seus inimigos anos antes, naquela mesma praça. As fotografias correram o mundo no dia seguinte. Benito Mussolini nasceu em 29 de julho de 1883, numa cidadezinha chamada Dovia di Predappio, no interior do norte da Itália. O pai era ferreiro e militante socialista. A mãe era professora primária. A família era pobre, a casa era simples, e nada naquele cenário indicava que aquele menino um dia dominaria um país inteiro. Mas Benito era diferente. Desde criança ele tinha um temperamento explosivo que assustava os professores. Foi expulso de 2 escolas antes dos 15 anos por brigas e comportamento violento. Mas ao mesmo tempo era brilhante. Aprendeu francês e alemão por conta própria. Devorava livros de filosofia e política e tinha um dom natural para falar em público que prendia a atenção de qualquer pessoa na sala. Na juventude, ele abraçou o socialismo de cabeça. Virou jornalista, agitador, organizador político. Era tão bom no que fazia que em 1912, com apenas 29 anos, foi nomeado diretor do Avanti, o principal jornal do Partido Socialista Italiano. Era o homem mais influente da esquerda do país. Aí veio a Primeira Guerra Mundial e tudo virou de cabeça para baixo. Em 1914, quando a guerra estourou na Europa, o Partido Socialista queria que a Itália ficasse fora do conflito. Mussolini discordou. Queria a guerra, queria que a Itália entrasse no combate, queria a glória, queria a transformação do país pela violência. Rompeu com o partido, foi expulso e passou a defender a entrada da Itália na guerra com uma ferocidade que chocou até os seus antigos aliados. Fundou seu próprio jornal, o Segundo Popolo d'Italia, financiado por industriais que tinham interesse na guerra e, como documentos provaram décadas depois, também pelo Serviço Secreto Britânico. Em 1915, a Itália entrou na guerra ao lado dos aliados. Mussolini foi convocado e foi para as trincheiras como soldado comum. Em fevereiro de 1917, foi ferido num acidente durante um treinamento com um lançador de granadas. Saiu do hospital com o corpo cheio de estilhaços de metal e a cabeça cheia de ressentimento. E isso foi o ponto de virada de tudo. A Conferência de Paz de Paris, em 1919, negou à Itália os territórios que o Pacto de Londres de 1915 havia prometido: a Dalmácia, Fiume e outras regiões do Mediterrâneo. Os nacionalistas italianos chamaram o resultado de vitória mutilada. O país estava humilhado e Mussolini transformou essa humilhação coletiva em combustível político. O nascimento do fascismo. Em 23 de março de 1919, num salão no Piazza San Sepolcro, em Milão, Mussolini reuniu cerca de 200 homens, ex-combatentes raivosos, nacionalistas radicais, aventureiros políticos sem partido, e fundou o Fasci Italiani di Combattimento. Em português, Feixes Italianos de Combate. O símbolo era o Fascio Littorio, um feixe de varas com um machado, símbolo da autoridade na Roma Antiga. O movimento não tinha uma ideologia muito clara. Tinha raiva, tinha violência organizada, tinha o culto ao homem forte que resolve na força o que a política não consegue resolver no diálogo. E tinha as camisas negras. Os grupos paramilitares de Mussolini percorriam o norte da Itália, atacando sedes de sindicatos, destruindo redações de jornais socialistas e espancando líderes operários. Entre 1920 e 1921, enquanto a Itália enfrentava greves, inflação e um governo paralisado,
lado, as camisas negras mataram mais de 600 pessoas e feriram milhares. Os grandes industriais aplaudiram. Os proprietários de terra comemoraram. Os militares conservadores fecharam os olhos. Mussolini havia encontrado seus financiadores. Em 1921, o movimento virou o Partido Nacional Fascista. E em outubro de 1922, Mussolini executou o golpe mais teatral da história política moderna. A Marcha sobre Roma. Entre 27 e 29 de outubro de 1922, dezenas de milhares de camisas negras marcharam de todas as direções em direção à capital italiana. A marcha era, na prática, um enorme blefe. As tropas fascistas eram mal armadas e desorganizadas, e o exército regular teria conseguido dispersar todo mundo com facilidade. O governo chegou a preparar um decreto de estado de sítio. Então, o rei Vítor Emanuel III pisou no freio. O monarca se recusou a assinar o decreto. Tinha medo de guerra civil, desconfiava da lealdade do exército e, segundo vários historiadores, simplesmente preferia um governo fascista a um governo socialista. Em 29 de outubro de 1922, o rei convidou Mussolini ao Palácio Real para formar governo. Com 39 anos, o filho do ferreiro de Predápio se tornava o chefe de governo da Itália, o mais jovem da história do país, sem disparar um único tiro. A construção da ditadura. Nos primeiros anos, Mussolini manteve aparências democráticas. Governou em coalizão, respeitou formalmente as instituições. Mas em junho de 1924, o deputado socialista Giacomo Matteotti foi sequestrado e assassinado por agentes fascistas. Punição direta por ele ter denunciado fraudes eleitorais no parlamento. O escândalo quase derrubou Mussolini. Em vez de recuar, ele foi na direção contrária. Em 3 de janeiro de 1925, subiu à tribuna do parlamento e assumiu pessoalmente a responsabilidade moral pelo assassinato. Foi um desafio aberto. Faça o que quiser. Ninguém fez nada. A ditadura começou naquele dia. Em 1926, leis especiais aboliram todos os outros partidos políticos. Acabaram com a liberdade de imprensa. Extinguiram os sindicatos independentes e criaram um tribunal de exceção para julgar crimes políticos. A polícia secreta, chamada Ovra, passou a monitorar, prender e matar opositores. Mussolini chegou a acumular 6 ministérios ao mesmo tempo. Governava por decretos. Seu rosto estava em cada parede, seu nome em cada discurso, suas frases nos cadernos escolares de cada criança italiana. O culto ao líder. Nos anos 1930, o regime fascista foi além. Mussolini deixou de ser apenas um chefe de governo. Virou uma figura quase mítica. Cartazes gigantes cobriam as cidades italianas. O rosto de Mussolini aparecia olhando para o horizonte, mandíbula cerrada, expressão dura. A propaganda martelava a mesma mensagem todos os dias. Il Duce não erra. Il Duce sempre tem razão. Mussolini ha sempre ragione. Ensinado desde o jardim da infância. Nas escolas, crianças começavam a manhã repetindo frases sobre ele. Livros didáticos descreviam Mussolini como o homem que havia salvado a Itália do caos. Professores incentivavam alunos a escrever redações sobre suas virtudes, coragem, força, disciplina. O regime também controlava com cuidado a imagem pública dele. Fotografias mostravam Mussolini pilotando aviões, colhendo trigo com agricultores, nadando no mar, dirigindo motocicletas em alta velocidade. Cada foto era planejada para transmitir a ideia de um líder incansável, forte, quase sobre-humano. Os jornais recebiam diariamente instruções secretas, chamadas velhinho, que determinavam exatamente como falar dele. Nenhum jornal podia criticá-lo, nenhuma caricatura era permitida, nenhuma dúvida podia existir. Por mais de 20 anos, milhões de italianos foram educados a acreditar que Mussolini era indispensável. Por isso, quando o homem que parecia invencível foi encontrado escondido no fundo de um caminhão alemão, em abril de 1945, o choque psicológico foi enorme. O mito tinha se transformado num fugitivo. Em 1929, Mussolini assinou os Pactos Lateranenses com o Vaticano,
tornando o catolicismo religião oficial e garantindo o apoio da Igreja. Sua reputação internacional explodiu. Políticos de toda a Europa e dos Estados Unidos o visitavam e o citavam como modelo de liderança forte. Então, seduzido pela ideia de um novo Império Romano, Mussolini começou a caminhar em direção ao abismo. Antes de continuarmos essa história impressionante sobre a queda de Benito Mussolini, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Aqui você encontra narrativas detalhadas sobre os momentos mais dramáticos da história mundial. E se esse tipo de conteúdo te interessa, deixe também o seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que gostam de história. A aventura imperial e a aliança com Hitler. Em outubro de 1935, Mussolini lançou o exército italiano contra a Etiópia, um dos últimos países africanos independentes e membro da Liga das Nações. Para vencer a resistência etíope, as forças italianas usaram armas químicas, gás mostardas e fosgênio jogados sobre soldados e civis, em violação direta das convenções internacionais de guerra. Em maio de 1936, a capital etíope caiu. Mussolini apareceu no balcão do Palazzo Venezia em Roma e proclamou, para uma multidão em delírio, o nascimento do Império. A Liga das Nações impôs sanções econômicas, mas elas eram fracas e cheias de brechas, e a crise aproximou Mussolini definitivamente de Adolf Hitler. Em outubro de 1936, os dois ditadores selaram o eixo Roma-Berlim. Em 1939, aprofundaram a aliança com o Pacto de Aço, um tratado de aliança militar plena. Mussolini chamava Hitler de discípulo. O discípulo logo ultrapassaria o mestre em horrores. Em setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia e deu início à Segunda Guerra Mundial. Mussolini, reconhecendo que a Itália não estava pronta militarmente, declarou a não beligerância. Mas em 10 de junho de 1940, convencido de que a guerra estava praticamente ganha com a iminente queda da França, entrou no conflito ao lado da Alemanha. Foi a pior decisão da sua vida. Uma sequência de desastres. Em outubro de 1940, Mussolini ordenou a invasão da Grécia sem nem avisar Hitler. As forças gregas não só detiveram o avanço italiano, elas contra-atacaram e invadiram o território da Albânia italiana. Foi uma humilhação histórica que forçou a intervenção alemã nos Balcãs. No norte da África, o exército italiano foi destruído pelos britânicos no Egito e na Líbia. De novo, a Alemanha teve que mandar socorro, desta vez o Afrika Korps do general Erwin Rommel. Na frente oriental, as divisões italianas enviadas à União Soviética foram dizimadas. Só na Batalha de Stalingrado, entre 1942 e 1943, mais de 100 mil soldados italianos morreram, foram feridos ou capturados. A Itália virou um sócio menor, dependente e humilhado do Reich alemão. E Mussolini sabia disso. Os bombardeios e o colapso. Entre 1942 e 1943, a guerra começou a chegar diretamente às cidades italianas. Bombardeiros britânicos e americanos cruzavam o céu quase todas as noites. Sirenes ecoavam por bairros inteiros, enquanto famílias corriam para abrigos subterrâneos. Milão, Turim, Gênova e Nápoles foram atingidas repetidas vezes. Só no verão de 1943, mais de 2.000 aviões aliados participaram de ataques massivos contra centros industriais italianos. Bairros inteiros viraram escombros. Em 19 de julho de 1943, Roma foi bombardeada pela primeira vez. Mais de 500 bombardeiros americanos lançaram cerca de 4.000 toneladas de explosivos sobre a capital. A Basílica de São Lourenço ficou em ruínas. Cerca de 3.000 civis morreram em poucas horas. Pela primeira vez, muitos italianos começaram a questionar abertamente o regime. Onde estava o líder que prometera glória? Onde estava o império? As promessas de Mussolini haviam levado o país à fome, à destruição e à guerra dentro de casa. A fé no regime começou a evaporar. O mito do líder invencível
estava desmoronando. A queda. Em 9 de julho de 1943, as forças aliadas anglo-americanas desembarcaram na Sicília. Em 3 semanas, a ilha estava tomada. A guerra havia chegado ao solo italiano. Na madrugada de 24 para 25 de julho de 1943, o Grande Conselho Fascista, o órgão máximo do próprio regime de Mussolini, se reuniu em sessão extraordinária. Depois de horas de debate tenso, votaram 19-7 pela moção que retirava de Mussolini o comando supremo das Forças Armadas. No dia seguinte, o rei Vítor Emanuel III, o mesmo que havia chamado Mussolini ao poder 21 anos antes, o recebeu no Palácio Real e o demitiu. O homem mais odiado da Itália agora é você, disse o rei. Ao sair do palácio, Mussolini foi preso pelos Carabinieri e transferido para uma ilha, depois para outra, até chegar ao Gran Sasso, uma prisão de montanha nos Apeninos Centrais. O homem que dissera, prefiro viver um dia como leão, há 100 anos como ovelha, estava numa cela, esperando o fim. O resgate de Hitler e a República Fantasma. Em 8 de setembro de 1943, o governo italiano assinou o armistício com os aliados. A Alemanha respondeu, ocupando militarmente o centro e o norte da Itália. 4 dias depois, em 12 de setembro, o tenente-coronel Otto Skorzeny liderou uma das operações mais ousadas da guerra. Planadores alemães pousaram no alto do Gran Sasso. Os paraquedistas cercaram os guardas italianos sem disparar um tiro sequer. E Mussolini foi libertado e levado de volta para Hitler. O Führer instalou o ex-ditador como chefe da recém-criada República Social Italiana, a chamada República de Salò, com sede na cidade de Salò, às margens do lago de Garda. Era uma farsa, um estado fantoche sem território real, sem exército próprio, sem nenhuma legitimidade popular. Mussolini era, na prática, um prisioneiro de luxo de Hitler. Mas a República de Salò tinha dentes afiados. Nos 18 meses de sua existência, colaborou ativamente com a deportação de judeus italianos para os campos de extermínio nazista. Cerca de 7.000 judeus italianos foram deportados nesse período. Mais de 6.000 morreram. O regime também conduziu uma repressão brutal à resistência antifascista. Execuções sumárias, torturas e massacres de civis. A última noite. Na noite de 27 para 28 de abril de 1945, Mussolini passou suas últimas horas vivo numa pequena casa em Bonzanigo. Os partigiani o mantinham sob guarda constante. Ele estava cansado, abatido, silencioso. Testemunhas disseram que quase não falou. Clara Petacci, ao contrário, chorava frequentemente. Durante a noite, Mussolini pediu apenas algumas coisas simples: água, um pedaço de pão e papel para escrever. Alguns relatos afirmam que ele tentou escrever cartas para a família, principalmente para a esposa Rocelli e para os filhos. Nenhuma dessas cartas foi encontrada com certeza. Os partigiani que estavam de guarda lembrariam depois de algo que não conseguiam explicar. O homem que havia discursado diante de multidões de 100.000 pessoas parecia completamente vazio. Não gritou, não protestou, não exigiu julgamento, apenas esperou. Em certo momento da madrugada, ele perguntou calmamente a um dos guardas: Eles vão me matar? O partigiano não respondeu. Pouco antes do amanhecer, Mussolini sentou-se numa cadeira, perto da janela, e ficou olhando para as montanhas ao redor do lago de Como. A mesma paisagem onde aristocratas italianos passavam férias havia séculos. Agora era o cenário final da vida de um ditador. Algumas horas depois, Walter Audísio chegaria para executar a sentença. O executor. O Comitê de Libertação Nacional havia decretado, em dezembro de 1944, que todos os chefes do fascismo deveriam ser executados. A urgência era real. Os aliados avançavam, e o medo de que tomassem a custódia de Mussolini e o transformassem num prisioneiro de guerra, com direito a julgamento e advogado, era concreto. A decisão foi tomada. Execução sumária, sem processo, imediata.
O Partido Comunista Italiano, a força mais organizada da resistência, recebeu a missão. Luigi Longo, comandante das Brigate Garibaldi, escolheu Walter Audísio, comunista piemontese de 34 anos, filho de operários, veterano de 5 anos de resistência armada, para liderar a operação. Audísio atuava sob o codinome Colonnello Valerio. Na tarde de 28 de abril de 1945, Audísio chegou a Bonzanigo, acompanhado de Luigi Canali e de um pequeno grupo de combatentes. Houve uma discussão rápida sobre o destino de Clara Petacci. Ela não estava na sentença original. Decidiram executá-la também. Mussolini e Petacci foram levados ao portão de entrada de uma vila em Giulino di Mesegra, na via 24 Maggio. Eram aproximadamente 16 horas e 15 minutos. Audísio leu a sentença em voz alta. Mussolini olhou para ele sem entender totalmente o que estava acontecendo. Depois, de repente, abriu o casaco e disse: Atire no peito. Clara Petacci se jogou sobre ele tentando cobri-lo com o próprio corpo. Os primeiros tiros a acertaram. Mussolini caiu segundos depois. Audísio disparou com uma submetralhadora MAB-38 até os 2 corpos pararem de se mover. Os corpos ficaram no chão, no portão de ferro, na estrada que ninguém conhecia. O maior ditador da história italiana morreu sem julgamento, sem discurso final, sem a glória que prometeu. Morreu enrolado num sobretudo de soldado derrotado, escondido no fundo de um caminhão alemão, encontrado por um partigiano que achou o sobretudo suspeito. A Piazza Loreto. Na madrugada de 29 de abril de 1945, os corpos de Mussolini, de Clara Petacci e de outros líderes fascistas executados naquele mesmo dia foram carregados numa caminhonete e levados para Milão. O destino escolhido foi a Piazza Loreto. A escolha não foi por acaso. Em agosto de 1944, naquela mesma praça, forças fascistas e nazistas tinham fuzilado 15 partigiani e exposto os corpos ao sol por um dia inteiro como ato de terror. A resistência não havia esquecido. Os corpos foram depositados na calçada, na frente de um posto de gasolina da Esso. A notícia se espalhou pela cidade libertada como fogo. As ruas começaram a encher ainda de madrugada. O que aconteceu a seguir foi uma das cenas mais brutais do fim da guerra na Europa. A multidão, carregando décadas de raiva acumulada, avançou sobre os cadáveres. Os corpos foram chutados, cuspidos e apedrejados. Uma mulher sacou um revólver, disparou 5 tiros no corpo de Mussolini e gritou: 5 tiros pelos meus 5 filhos mortos na guerra. Para conter o caos e permitir a identificação formal dos cadáveres, as autoridades partisanas tomaram uma decisão que entraria para a história. Içaram os corpos de cabeça para baixo nas vigas de aço do teto coberto do posto de gasolina. Mussolini e Petacci ficaram pendurados pelos pés, lado a lado, diante de milhares de pessoas. O fotógrafo Federico Patellani e outros repórteres registraram tudo. As imagens foram publicadas em jornais de todo o mundo nos dias seguintes. O impacto mundial. Quando as fotografias da Piazza Loreto começaram a circular pelo mundo, a reação foi imediata. Jornais em Londres, Paris, Nova York e Moscou estamparam as imagens na primeira página. Para muitos leitores, aquela fotografia simbolizava algo maior do que a morte de um ditador. Ela representava o colapso definitivo do fascismo europeu. Nos Estados Unidos, o New York Times publicou a imagem com a legenda: O fim de Mussolini. Na França, recém-libertada, jornais chamaram a cena de A Justiça da História. Mas nem todos reagiram com aprovação. Alguns líderes políticos ocidentais ficaram desconfortáveis com a execução sem julgamento. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, teria comentado em privado que preferia ver Mussolini julgado num tribunal, como aconteceria mais tarde em Nuremberg com os líderes nazistas. Mesmo assim, para milhões de europeus que haviam vivido sob regimes fascistas ou ocupação nazista, a imagem tinha um significado simples. O homem que prometera dominar a Europa estava pendurado de cabeça para baixo numa praça pública. Era o fim
de uma era. Em 1º de maio, os corpos foram retirados da praça e enterrados em valas comuns no Cemitério Maggiore de Milão. Mas a história não acabou aí. Na madrugada de 22 de março de 1946, um grupo de neofascistas, chefiado por Domenico Lecchisi, exumou clandestinamente o corpo de Mussolini e o escondeu. O desaparecimento provocou uma crise política no frágil Estado democrático italiano que tentava se reconstruir. Os restos mortais só foram encontrados meses depois, em outubro de 1946, escondidos num convento em Pávia, graças a uma denúncia anônima. Por segurança, as autoridades mantiveram o corpo em sigilo por mais de 10 anos. Só em 1957, 12 anos após a morte, o governo autorizou a entrega dos restos à família. Benito Mussolini foi finalmente sepultado na cripta familiar em Predappio, sua cidade natal. O túmulo existe até hoje e continua sendo ponto de peregrinação de grupos neofascistas. Todo ano, em datas como o 28 de abril e o 29 de outubro, centenas de simpatizantes aparecem em Predappio com camisas negras e braços erguidos. Uma lembrança de que ideologias não morrem simplesmente porque seus líderes são fuzilados. O legado sem julgamento. Mussolini morreu 3 dias antes do suicídio de Hitler em Berlim e um dia antes da rendição incondicional das forças alemãs na Itália. Encerrou formalmente o fascismo italiano, mas deixou uma ferida aberta que o país nunca cicatrizou por completo. Ao contrário dos líderes nazistas julgados em Nuremberg entre 1945 e 1946, Mussolini nunca foi submetido a um processo judicial. Seus crimes jamais foram documentados publicamente por um tribunal. Os massacres coloniais na Líbia e na Etiópia, onde armas químicas foram usadas contra civis, os assassinatos políticos de opositores, a colaboração ativa com a deportação dos 7.000 judeus italianos para os campos de extermínio, dos quais mais de 6.000 morreram. Sem processo, sem sentença formal, a memória do fascismo italiano pôde ser, em partes da sociedade, mitificada, relativizada e às vezes até romantizada. Fez coisas boas também, virou uma frase comum. O que um julgamento como o de Nuremberg poderia ter impedido, a bala de Walter Audizio não foi capaz de fazer. Mussolini foi o criador do fascismo moderno, o modelo que influenciou e inspirou ditaduras em toda a Europa. O nazismo de Hitler, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, a Guarda de Ferro na Romênia. Seu legado, o culto ao líder, o nacionalismo agressivo, a supressão da democracia, o uso da violência como ferramenta política, continua ecoando em movimentos autoritários ao redor do mundo, 80 anos depois da sua morte. O filho do ferreiro socialista de Predappio, que se tornou Il Duce, terminou os seus dias encolhido no fundo de um caminhão, com um sobretudo grande demais, tentando fugir de tudo o que havia construído. Foi encontrado por um partidiano que simplesmente achou o sobretudo suspeito. Às vezes, o fim da história é assim. Não uma batalha épica, não um gesto grandioso, um sobretudo grande demais, um homem curioso, um portão de ferro numa estrada que ninguém conhecia, e 5 tiros de uma mãe que perdeu 5 filhos. Com a morte de Benito Mussolini, chegava ao fim não apenas a vida de um homem, mas também o colapso definitivo de um regime baseado no fascismo, na repressão e na violência política. Durante mais de 2 décadas, a Itália viveu sob um sistema que perseguiu opositores, suprimiu liberdades e se aliou a um dos períodos mais sombrios da história mundial, a Segunda Guerra Mundial. O fim de Mussolini simbolizou, para muitos, o início da reconstrução de um país que precisava voltar a valorizar a liberdade, a democracia e a dignidade humana. Hoje, quando revisitamos essa história, é importante deixar algo muito claro. Este canal está do lado da memória, da liberdade e dos valores humanos. Contar esses acontecimentos não é glorificar ditadores ou regimes autoritários, mas sim lembrar as consequências que eles trazem. Estudar o passado é uma forma de garantir que ideias baseadas em ódio, opressão e intolerância nunca mais encontrem espaço para crescer.
Se você acredita que conhecer a história é essencial para defender a liberdade e aprender com os erros do passado, então se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino das notificações. Assim, você continua acompanhando conteúdos que exploram os momentos mais marcantes da história mundial, sempre com responsabilidade, respeito e compromisso com a verdade. E agora queremos saber de você. Qual outro episódio histórico merece ser lembrado e analisado aqui no canal? Deixe sua sugestão nos comentários.